Testemunho a respeito do Senhor Jesus, que é o Cristo, segundo Marcos, capítulo 8. O Senhor Jesus, que é o Cristo, alimenta uma outra grande multidão de pessoas. Algum tempo depois de todos esses acontecimentos, uma outra multidão de pessoas se ajuntou novamente em volta do Senhor Jesus. E como nenhuma daquelas pessoas tinha mais o que comer, o Senhor Jesus então chamou os apóstolos dele e disse assim para eles: Eu estou com muita pena de toda essa gente, pois que já está fazendo 3 dias que todas essas pessoas estão me seguindo, e eu sei muito bem que nenhuma delas tem mais nada para comer. E se eu mandar que todas essas pessoas voltem para a casa delas com fome, certamente elas vão cair de fraqueza pelo caminho. Pois eu sei muito bem que muitas dessas pessoas que estão aqui vieram de lugares que ficam muito longe daqui. Nesse momento, um dos apóstolos do Senhor Jesus disse assim para ele: Mestre, como é então que aqui nesse lugar deserto nós vamos conseguir alimento que seja suficiente para alimentar todas essas pessoas? E o Senhor Jesus então disse assim para os apóstolos dele: Quantos pães vocês têm aí com vocês? E um dos apóstolos do Senhor Jesus respondeu, dizendo assim: Mestre, nós temos aqui apenas 7 pães. Então, o Senhor Jesus ordenou para que os apóstolos dele fizessem com que toda aquela multidão de pessoas se assentasse no chão. E enquanto os apóstolos do Senhor Jesus faziam isso, o Senhor Jesus pegou aqueles 7 pães e, olhando para o céu, o Senhor Jesus agradeceu ao Senhor Deus por todo aquele alimento. E somente depois de ter feito isso, foi que o Senhor Jesus partiu aqueles pães e entregou os pedaços dos pães para os apóstolos dele. E foram os apóstolos do Senhor Jesus que distribuíram para toda aquela multidão de pessoas aqueles pedaços de pão que foram partidos pelo Senhor Jesus. E além daqueles 7 pães, os apóstolos do Senhor Jesus também tinham junto com eles alguns peixes. E do mesmo jeito que o Senhor Jesus tinha feito com aqueles 7 pães, o Senhor Jesus pegou também aqueles peixes e, olhando para o céu, o Senhor Jesus também agradeceu ao Senhor Deus por aqueles peixes. E somente depois de ter feito isso, foi que o Senhor Jesus partiu aqueles peixes e deu para os apóstolos dele distribuírem para toda aquela multidão de pessoas. E aconteceu que todas as pessoas que faziam parte daquela grande multidão que estava ali em volta do Senhor Jesus, que é o Cristo, todas essas pessoas comeram até ficarem totalmente satisfeitas. E depois disso, os apóstolos do Senhor Jesus ainda recolheram 7 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe que sobraram. E o número das pessoas que tinham se alimentado daqueles 7 pães e também daqueles poucos peixes que tinham sido partidos pelo Senhor Jesus foram de 4.000 homens. E aqui nesse número não estão incluídas as mulheres e nem as crianças que também se alimentaram daqueles mesmos 7 pães e também daqueles poucos peixes. E depois que toda aquela multidão de pessoas já estava totalmente alimentada e satisfeita, então o Senhor Jesus ordenou para que toda aquela gente voltasse para as casas delas. E depois que o Senhor Jesus terminou de despedir toda aquela multidão de pessoas, então o Senhor Jesus subiu em um barco junto com os apóstolos dele e eles foram juntos para a região da cidade de Dalmanuta. E assim que o Senhor Jesus chegou naquele tal lugar, alguns fariseus que tinham vindo lá da cidade de Jerusalém se reuniram em volta do Senhor Jesus e começaram a questionar a autoridade do Senhor Jesus. E todos esses tais fariseus começaram a pedir para que o Senhor Jesus fizesse algum tipo de sinal, para que assim o Senhor Jesus pudesse provar que o poder dele vinha mesmo do Senhor Deus. E o verdadeiro motivo pelo qual aqueles fariseus estavam fazendo isso
é porque esses tais homens queriam conseguir algum tipo de prova concreta para acusar o Senhor Jesus. Mas nesse momento, o Senhor Jesus respirou bem fundo e disse assim para aqueles tais fariseus: por que é que as pessoas desse tempo estão pedindo para que eu faça um sinal para elas? Mas eu afirmo para todos vocês que essa é a verdade. Nenhum tipo de sinal vai ser dado para nenhuma dessas pessoas, a não ser o sinal do profeta Jonas. Porque assim como o profeta Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um grande peixe lá no fundo do mar, assim também o Filho do Homem vai ter que ficar 3 dias e 3 noites dentro do ventre da terra. E depois que o Senhor Jesus terminou de falar todas essas palavras, o Senhor Jesus saiu daquele lugar e, subindo novamente em um barco, o Senhor Jesus voltou para o lado leste do lago da Galileia. E quando os apóstolos do Senhor Jesus subiram naquele barco, eles se esqueceram de comprar pão. E dentro daquele mesmo barco tinha apenas um pão. Mas, alheio a isso, o Senhor Jesus, que é o Cristo, chamou os apóstolos dele para perto dele e disse assim para eles: vocês devem ficar bem atentos e todos vocês devem tomar muito cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Mas sem entender nada daquilo que o Senhor Jesus estava falando para eles, os apóstolos do Senhor Jesus começaram a dizer assim uns para os outros: o mestre está falando isso porque nós nos esquecemos de comprar pão. E ouvindo o que os apóstolos dele estavam falando entre eles, o Senhor Jesus disse assim para eles: por que é que vocês estão aí discutindo uns com os outros a respeito de pão? Será que vocês ainda não conseguiram entender o que eu falei para vocês? Por que é que vocês são assim tão lentos para entender todas essas comparações que eu falo para vocês? Vocês são iguaizinhos a todas as outras pessoas do povo de Israel, pois todos vocês têm olhos para ver, mas nenhum de vocês consegue enxergar com exatidão tudo isso que eu estou fazendo diante de todos vocês. E todos vocês também têm ouvidos para ouvir, mas nenhum de vocês consegue escutar e entender nenhum desses ensinamentos que eu estou ensinando para vocês. Será mesmo que todos vocês já se esqueceram daqueles 5 pães que eu parti para dar de comer para 5.000 homens? E no final, quantos cestos cheios de pedaços de pão vocês recolheram? Os apóstolos do Senhor Jesus responderam para ele dizendo assim: foram 12 cestos, Senhor. Muito bem. E quando eu parti aqueles 7 pães para dar de comer para 4.000 homens, no final, quantos cestos cheios de pedaços de pão vocês recolheram? E os apóstolos do Senhor Jesus responderam para ele dizendo assim: foram 7 cestos, Senhor. Muito bem, vocês se lembraram de tudo isso corretamente. E por que é que até agora vocês ainda não conseguem entender que eu não estou falando a respeito de pão, mas sim a respeito dos ensinamentos que os fariseus ensinam para todos vocês? Depois que o Senhor Jesus terminou de repreender os apóstolos dele, o Senhor Jesus e os apóstolos dele chegaram no povoado de Betsaída. E assim que o Senhor Jesus chegou naquele povoado, algumas pessoas trouxeram até o lugar onde o Senhor Jesus estava um homem que era cego. E essas tais pessoas pediram para que o Senhor Jesus tocasse e curasse aquele homem. Mas em vez de fazer isso, o Senhor Jesus pegou aquele homem que era cego pela mão dele e levou ele para fora daquele povoado. Então, quando o Senhor Jesus e aquele tal homem que era cego já estavam bem afastados do povoado, o Senhor Jesus parou e cuspiu na mão dele mesmo. E depois de ter feito isso, o Senhor Jesus passou aquela saliva dele mesmo nos olhos daquele tal homem que era cego e começou a esfregar os olhos daquele homem. E depois de fazer isso, o Senhor Jesus disse assim para aquele homem: você está conseguindo enxergar? Aquele tal homem abriu os olhos dele e disse assim para o Senhor Jesus: meu Senhor, eu estou conseguindo ver sim.
mas a imagem das pessoas que eu estou vendo, elas se parecem com árvores que estão andando. Então, o Senhor Jesus esfregou mais uma vez os olhos daquele homem com a saliva dele, e dessa vez, aquele homem que antes era cego, foi curado e passou a enxergar sem nenhuma dificuldade. E em seguida a isso, o Senhor Jesus disse assim para aquele homem: vai embora para a sua casa e não volte para o povoado. Depois de decorridos todos esses fatos, o Senhor Jesus, que é o Cristo, e todos os apóstolos dele saíram do povoado de Betsaída e eles foram para os povoados que ficam perto da cidade de Cesareia de Filipe. E durante o percurso daquele caminho, o Senhor Jesus disse assim para os apóstolos dele: quem as pessoas do povo de Israel estão dizendo que eu sou? Os apóstolos do Senhor Jesus responderam e disseram assim para ele: ah, mestre, algumas pessoas estão dizendo que o Senhor é o profeta João que foi ressuscitado. Algumas outras pessoas estão dizendo que o Senhor é o profeta Elias. E existem também algumas pessoas que elas estão dizendo que o Senhor é um daqueles profetas antigos que viveram no passado. Muito bem, disse o Senhor Jesus para os apóstolos dele. Mas e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? Nesse momento, o apóstolo Pedro disse assim para o Senhor Jesus: ó meu Senhor, o Senhor é o Cristo. E depois que o apóstolo Pedro terminou de falar, então o Senhor Jesus ordenou para que nenhum dos apóstolos dele revelassem para ninguém que ele, o Senhor Jesus, era mesmo o Cristo. E em seguida a isso, o Senhor Jesus, que é o Cristo, começou a falar com os apóstolos dele, dizendo assim para eles: escutem-me, o Filho do Homem vai ter que sofrer muito, e ele, o Filho do Homem, vai ser rejeitado por todos os líderes do povo de Israel, isto é, pelos sacerdotes e também por todos aqueles tais homens que se auto-intitulam dizendo que eles são os mestres da lei do Senhor Deus, e também pelos fariseus. E então o Filho do Homem vai ser morto, mas no terceiro dia, depois de ter sido morto, o Filho do Homem vai ser ressuscitado. O Senhor Jesus falou claramente todas essas palavras para os apóstolos dele, de uma maneira que todos eles conseguiram entender o que ele, o Senhor Jesus, estava falando. E aconteceu que o apóstolo Simão, aquele a quem o Senhor Jesus deu o nome de Pedro, ele puxou o Senhor Jesus para um lado e começou a falar com o Senhor Jesus, dizendo assim para ele: não, mestre, isso nunca vai acontecer com o Senhor, que o Senhor Deus não permita que isso aconteça. Mas nesse exato momento, o Senhor Jesus se virou na direção de todos os outros apóstolos dele e repreendeu o apóstolo Pedro, dizendo assim para ele: saia da minha frente, Satanás, porque você está pensando da mesma maneira que os homens pensam e não como o Senhor Deus pensa. E depois de repreender Satanás, o Senhor Jesus chamou a atenção de toda aquela multidão de pessoas que estava em volta dele e também de todos os apóstolos dele e disse assim para eles: se existe alguém aí no meio de vocês que realmente quer ser um dos meus discípulos, então que essa tal pessoa esqueça os próprios interesses dela mesma, porque qualquer um de vocês que realmente quiser ser um dos meus discípulos, essa tal pessoa deve sempre estar pronta para me seguir e também para morrer, assim como eu mesmo vou morrer. Porque qualquer pessoa que entre vocês que colocar os próprios interesses dela mesma em primeiro lugar, essa tal pessoa nunca vai receber a nova vida que vai ser eterna. Mas toda e qualquer pessoa aqui nesse mundo que esquecer dos próprios interesses dela mesma, por minha causa e por causa da palavra do Senhor Deus, eu afirmo para todos vocês que essa é a verdade, que de maneira nenhuma essa tal pessoa vai perder aquela nova vida que vai ser eterna. Pois o que vai adiantar para o homem se ele conseguir conquistar esse mundo inteiro,
mas no final esse tal homem perder aquela nova vida que vai ser eterna. Porque eu afirmo para todos vocês que não existe nada aqui nesse mundo que tenha um valor que seja o suficiente para que o homem possa usar para pagar a dívida que ele tem com o Senhor Deus e também para conseguir comprar de volta essa nova vida que vai ser eterna e que ele perdeu. Portanto, quando chegar o tempo de total incredulidade e também da extrema maldade, qualquer um de vocês que tiver vergonha de confessar o meu nome e de anunciar todos os meus ensinamentos, quando o Filho do Homem voltar, vestido de toda a mesma glória que o Pai dele, que está lá em cima no céu, tem, e também quando o Filho do Homem voltar cercado de todos os santos anjos que pertencem a ele, nesse mesmo dia, o Filho do Homem também vai ter vergonha de pronunciar o nome de todas essas pessoas. E o Senhor Jesus terminou de falar com toda aquela multidão de pessoas e também com todos os apóstolos dele, dizendo assim para eles: e eu afirmo para todos vocês que essa é a verdade. Existem algumas pessoas aí no meio de vocês que elas não vão morrer de maneira nenhuma antes que elas vejam como é que o reino do Senhor Deus vai chegar com poder e com grande